Olá pessoal, tudo bem? Já passamos pela primeira parte do nosso curso, já fizemos a ambientação, já nos conhecemos um pouco melhor e hoje nós estamos aqui para começar o conteúdo teórico do que nós vamos chamar a redemocratização do país, os anos 90, mais particularmente olhando para o período que a gente designa usualmente como período FHC, a era de 8 anos que teve o presidente Fernando Henrique Cardoso como presidente do país e como ministro da Educação o Paulo Renato Souza, que começou a implementação de uma série de medidas que culminaram com elementos que temos hoje, por exemplo, como a avaliação nacional de cursos e o próprio sistema de acesso Enem-Sisu, né? Para a gente olhar um pouco mais para esse período, eu separei o conteúdo que está na nossa plataforma com 2 textos que subsidiarão um pouco mais aos comentários que faremos no fórum, né? O primeiro texto é o texto do professor Luiz Antônio Cunha, que foi publicado em 2003 na revista Educação e Sociedade, né, da Unicamp, que tem como título O Ensino Superior no Octênio FHC. Eu vou ler rapidamente o resumo do texto para que eu possa logo em seguida fazer alguns comentários a respeito dele e do porquê que eu escolhi esse texto para, inclusive, abrir o conteúdo teórico do nosso curso. Diz o professor Luiz Antônio Cunha que esse artigo se propõe a analisar o ensino superior brasileiro durante o período de 95 a 2002, para o que são focalizadas principalmente as políticas do governo federal. Depois de apresentar as mudanças determinadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, o artigo relaciona e analisa as medidas do governo FHC que constituíram uma verdadeira normatização fragmentada do ensino superior. Normatização essa a saber: o acesso aos cursos de graduação, o poder docente na gestão universitária, o Conselho Nacional de Educação, a avaliação e o formato institucional, e o artigo, por fim, ele apresenta um balanço dos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso no campo do ensino superior, o qual revela uma intensificação da privatização no período, assim como um deslocamento da fronteira entre o setor público e o setor privado. Então, eu acho que só por esse resumo fica claro que o professor Luiz Antônio Cunha vai nos apresentar um panorama bem geral e um panorama bem analítico sobre esse período aí que vai pelo menos de 95 a 2002. Como sugestão de orientação para a leitura que vocês vão fazer, eu gostaria que vocês, ao lerem o texto, se debruçassem um pouco sobre o que ele traz aqui, né, em relação à LDB, né? E a LDB, obviamente, ela interessa a todos nós, tanto os que atuamos na educação superior, como também os colegas que fazem parte do curso e atuam na rede pública, no ensino básico, no ensino técnico, no ensino tecnológico, enfim. Eu acho que as reflexões que ele traz aqui sobre a questão da LDB, ela pode permitir que a gente possa, naquele momento do fórum, refletir um pouco sobre as nossas realidades, as realidades das nossas instituições, a partir aí das próprias prerrogativas contidas nas mudanças trazidas pela LDB, né? No caso específico das universidades, da educação superior e até mesmo da reprodução de mecanismos que vêm, como, por exemplo, no que diz respeito à gestão universitária, o professor Luiz Antônio Cunha, ele separa
uma parte específica, inclusive, do texto, em que ele chama de poder docente na gestão universitária, já que pela LDB, né, e pela Lei 9.192, de 95, o corpo docente ele deve ocupar pelo menos 70% dos lugares de todos os órgãos deliberativos que detêm os poderes decisórios dentro das universidades. Então, isso eu acho que é uma questão que a gente pode pensar um pouquinho. O texto também traz um tópico em que ele vai falar sobre o acesso aos cursos de graduação. Ele historiciza um pouco a questão até da criação do vestibular, que data lá de 1911, desse sistema de acesso às universidades. E ele fala também um pouco sobre a questão de um mecanismo, que era o Exame Nacional do Ensino Médio, que de mecanismo de aferição do ensino médio vai aos poucos se tornando no mecanismo por excelência de acesso às universidades e, mais recentemente, com a composição com o Sistema de Seleção Unificado, SISU, essa dobradinha Enem-SISU acabou culminando com a extinção da maior parte dos mecanismos isolados de vestibulares das universidades públicas, particularmente das universidades federais, né? Então, essa questão também do Enem, eu acho que é uma questão também interessante para a gente pensar, porque toca diretamente nessa relação necessária entre a educação básica, particularmente o ensino médio, a formação desses estudantes no ensino médio, os mecanismos de verificação de conhecimento que esses alunos do ensino médio trazem na hora de fazer o ingresso na universidade, e ele trabalha um pouco mais, inclusive nos lembrando da ferrenha oposição que houve à época para a implantação do Enem. A avaliação de cursos também é focado aqui, né? O quanto a avaliação de cursos num determinado aspecto desagradava tanto ao setor público, que se sentia ferido na sua autonomia, quanto também ao setor privado, já que em diversos momentos os resultados obtidos da avaliação de cursos diagnosticavam ou reiteravam, ratificavam a baixa qualidade existente em boa parte das faculdades, universidades particulares, né? Em relação à avaliação, os mecanismos de avaliação das universidades e dos cursos que foram criados, o sistema de avaliação, né? O chamado Provão. Quem trabalha em cursos e se depara diretamente com visitas de MEC e seus representantes na hora de fazer avaliação de cursos, sabe como nós nos deparamos com uma série de deficiências e muitas vezes um verdadeiro corre-corre para que a gente não tenha avaliações negativas dentre os diversos quesitos que compõem o sistema de avaliação, né? Tem uma parte também que nos é cara aqui para o curso, que é o fato de que a LDB ela ultrapassa aquela concepção já de início do século XX, de que uma universidade, para ser universidade, ela precisaria ter obrigatoriamente 2 das 3 faculdades imperiais, direito, engenharia ou medicina, sendo uma delas podendo ser substituída por uma faculdade de filosofia, ciências e letras ou coisa do tipo. A LDB nos traz a possibilidade de um novo formato institucional com universidades especializadas, que não necessariamente elas reproduzem a obrigatoriedade de ter essas faculdades originárias do sistema universitário brasileiro na sua estruturação. E aí é bom a gente pensar também um pouco sobre o perfil dessas novas instituições
que estão surgindo, como, por exemplo, as universidades de natureza eminentemente técnica e tecnológica, né? É bom lembrar que há poucos meses um ministro da Educação do Japão chegou, inclusive, a sugerir que somente participassem ou fossem cursos de universidades, cursos de natureza eminentemente tecnológica, e que cursos, por exemplo, das áreas de humanas e sociais fossem desvinculados da instituição universitária e se organizassem através de escolas. É uma questão a ser pensada, porque não é um movimento isolado do Japão, né? Por fim, o professor Luiz Antônio Cunha, nesse texto, ele traz uma parte que é bastante interessante para a gente pensar, que é uma tabela em que ele evidencia, com dados do Censo do Ensino Superior de 2001, o universo de instituições e estudantes por cada modalidade de instituição. Quantas são as universidades, quantos são os centros universitários, quantos são os estaduais, quantos são as faculdades isoladas, qual o número de instituições por cada categoria, né? Qual o número de estudantes que cada categoria atende, comporta, e isso vai nos mostrar de forma bastante clara de que o sistema privado de educação ainda é, e à época do artigo e dos dados em 2001, o sistema que majoritariamente recebia um quantitativo de alunos pelo território, pelo Brasil. Por fim, uma leitura do balanço, que aí eu vou me eximir de fazer comentários, mesmo porque é o sentido principal do nosso fórum, né? Um balanço com os aspectos positivos e negativos que cada um tenha verificado com a leitura do texto e com o período. Além desse texto, eu disponibilizei um artigo de um livro que é considerado um livro de referência. Infelizmente ele não está mais editado. Vocês podem encontrar ainda alguns exemplares, se for o caso, no site da Estante Virtual. Me parece que está na faixa de 19 e pouco, a 20 a 30 reais. Se chama Universidade em Ruína na República dos Professores. Não foi fácil selecionar o texto que a gente pudesse estar discutindo, porque todos os textos são muito bons, mas eu resolvi selecionar o texto dos professores Afrânio Mendes Catani e João Ferreira de Oliveira, que é o texto intitulado A Universidade Pública no Brasil, Identidade e Projeto Institucional em Questão. Está também lá na plataforma um arquivo que é, na verdade, uma boa resenha do conteúdo do livro Universidade em Ruína na República dos Professores. Tanto a resenha quanto o texto do professor Afrânio, eles entram como uma leitura complementar, adicional à leitura do primeiro texto do professor Luiz Antônio Cunha. Eu vou ler muito rapidamente, nessa resenha sobre o livro Universidade em Ruínas, o que trata, de forma geral, o que trata o texto do professor Afrânio Catani, que é, repetindo, a Universidade Pública no Brasil, Identidade e Projeto Institucional em Questão. O texto discute os elementos condicionantes do processo de transição institucional e a formação de possíveis novas identidades. Para os autores, o processo de transformação por que passa a Universidade Pública Brasileira, particularmente as instituições federais de ensino superior, seria decorrência da confluência de diversos fatores. Do ponto de vista institucional, a asfixia paulatina das universidades federais, decorrente dos crescentes cortes de recursos da União, vem levando
a utilização de diversas estratégias de sobrevivência, dentre elas a busca de recursos alternativos junto ao setor privado. No que se refere à sua interação com a sociedade, o atual processo de rápida transformação tecnológica e de circulação do conhecimento exige da universidade, segundo os autores, uma dispersividade e multidiversidade de tarefas e ações. Por último, a busca de maior legitimidade institucional tem induzido a maioria dessas instituições, particularmente as de menor porte, a procurar uma maior aproximação com o setor produtivo e com a comunidade local. A resultante deste processo é a paulatina diferenciação das universidades em virtude da diversidade de projetos institucionais em curso, mesmo sem a existência de um processo real de autonomia institucional. A partir da análise das políticas governamentais para as instituições federais de ensino superior, vislumbra-se um cenário futuro onde teríamos, de um lado, as grandes universidades, com maior apoio de fundos públicos, realizando pesquisas de ponta e responsáveis pelos cursos de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado mais prestigiados, e de outro, as instituições de médio e pequeno portes, altamente diversificadas e especializadas regionalmente, com maior ênfase nos cursos de graduação e menor respaldo governamental. É bom salientar que esse livro e o artigo que a gente está tratando aqui, ele foi editado em 1999 e, diante do atual cenário político-econômico que vivenciamos agora, inclusive nesse ano, as questões trazidas pelo livro, pelos autores, elas estão longe de terem sido esgotadas e eu considero, inclusive, que elas estejam muito atuais. Por isso, vale a pena a leitura. E, por fim, já deu para perceber que temos trabalho. De agora até o dia 22 de maio, eu faço uma provocação, né, nos fóruns. Vamos acompanhar de perto, né, os comentários de vocês no fórum. E ficaria a seguinte pergunta para ser pensada. Qual seria, na sua opinião, o panorama geral que caracterizou a política para a educação superior no período FHC? E, principalmente, que aspectos positivos e negativos das medidas adotadas para a educação superior você ressaltaria? Quero lembrar também que os colegas que não atuam diretamente na educação superior e instituições de educação superior, ou os que atuam em instituições de educação superior não universitárias, e, sobretudo, os colegas das secretarias municipais de educação e cultura, podem trazer também para o fórum determinadas questões, determinadas reflexões que ultrapassem o escopo mais restrito das universidades e da educação superior. Porque aqui, no fundo, o que a gente está refletindo, o que a gente está discutindo é sobre essa dimensão da educação e, mais focalmente, sobre essas complexas relações que se estabelecem no Brasil entre o público e o privado no campo educacional. No mais, um abraço para todo mundo. A gente vai acompanhando e a gente se fala a qualquer momento pelos fóruns. E no próximo módulo eu farei também uma pequena introdução do conteúdo que a gente vai abordar. Um bom trabalho para todo mundo, um grande abraço, tchau, tchau.